Fala galera, tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio desse nosso queridinho podcast de fotografia na Serra Gaúcha. E hoje, cara, eu já tô meio que entregando, né, com quem que eu tô. Esse cara que faz parte da minha vida, da minha carreira da fotografia, desde lá do início. Vocês vão ver que no decorrer do nosso bate-papo de hoje, cara, eu vou entregar várias coisas que ele mudou o meu pensamento e me fez chegar onde você vê. Hoje, aquele trabalho que você acompanha na rede social, a minha fotografia de casamento, muito deve a esse cara. Eu tenho um prazer muito grande de... Revela pra nós quem que tá aí hoje. Professor Ney Bernardes, cara. Sem dúvida, é uma honra, um prazer enorme de te ter aqui. Hoje, quando tu entrou pelo estúdio, pela primeira vez dentro do meu estúdio, e eu já tive várias vezes no teu, mas a primeira vez aqui, cara, eu tô muito feliz. Chega a me emocionar, porque sim, ó, o Ney, a Beth, eu lembro dos teus piá mesmo, né? Piazinho, hoje tu nem tem mais criança em casa, né, Ney? Não. E eu lembro quando eu fui fazer o primeiro workshop lá, cara... nunca mais eu esqueci, assim, das tuas palavras na leitura de portfólio, desde a fita isolante que tu botou na minha lente, cara, que me fez abrir a cabeça. Hoje eu sou muito grato e tô muito feliz de te ter aqui, Ney. Pô, que legal, que legal. Pô, a gente não combinou isso, tá? Aí eu cheguei aqui, a gente trocou uma ideia, tomamos um chimarrão, me apresentou o estúdio. E agora tu começou a falar e começou a voltar um filme na minha cabeça, né? E eu comecei a me lembrar quando eu te conheci, que eu não sei se é a mesma versão que a tua, tá? Mas foi no Eden Brasil, né? Isso aí. A gente saiu aqui do Sul, fomos te conhecer em São Paulo. Isso aí, tu nem barba tu tinha, Ney, né? Não tinha barba. Depois a gente foi se encontrar no Eden Prime. Isso aí. E aí depois do Eden Prime, tu foi fazer meu workshop. É isso aí. Aí depois daquele workshop, tá lembrando um monte de coisa. Tu fotografou um casamento comigo em Novo Isso, Hamburgo. em Novo Hamburgo. E aí depois tu voltou a fazer meu workshop novamente num outro momento. Isso aí. Caramba, tu lembra disso, Beth? É. Pois é, agora Não, cara. porque tá tão óbvio a gente se encontrar e se ver e acompanhar e tudo. E daqui a um pouco tem que voltar aquele déjà vu, né? Não é nenhum déjà vu, mas tem que voltar aquele filme lá atrás pra relembrar as coisas. Que massa, obrigado. É demais. Prazer tá aqui. É demais, né? E assim, ó, eu lembro aquela fase, eu acho que hoje... Vai ter vários fotógrafos que vão estar vendo esse episódio daqui pra frente e que vão se identificar com a história que eu vou contar da minha parte e com a história que tu vai contar do teu lado também, porque o começo, né, Ney, pra ti que é um cara que ensina fotografia há tantos anos, o começo é um universo inexplorável, né? Tu vem cheio de possibilidades, ao mesmo tempo cheio de sonho, cheio de expectativa e muitas vezes tu te frustra e eu acho que isso é o papel de um professor, de um cara que educa em qualquer área. É muitas vezes te ensinar a talhar alguns caminhos que vai te levar ao sucesso ou que vai te levar a sofrer menos, né? Acho que isso, como educador, tu deve sentir há muito tempo, né? Normalmente, quando a gente está ensinando, o aluno sofre muito no ensinamento. Ele acha que aquilo é a maior tragédia da vida dele. Mas é muito melhor ele sofrer no treinamento do que sofrer na prática, né? E sofrer com o cliente, né? Cobrando um resultado dele que ele não atinge porque alguém não ensinou ele, né? Então, assim, nosso papel como instrutor sempre é fazer o fotógrafo evoluir do ponto que ele está para um novo nível, né? É o papel do treinador, né? Só que isso dói, né? Às vezes a gente tem que falar a verdade para as pessoas, fazer as pessoas... eu tenho que falar para ti o que eu tô achando sobre o teu trabalho, que é contrário do que tu tá achando. Não é bom de ouvir, não né? Não é bom. Talvez para falar seja fácil, mas para ouvir é muito difícil, né? Porque eu também, quando sempre fui avaliado, eu sempre fiquei muito... Caramba, como assim, né? Dói, né? Mas dói, com certeza. Tempo, a gente... Mas é preciso, né? Eu acho que forjar a dor ali nesse momento é muito preciso, Ney. É como a educação de casa, né? Pai e filho, mãe e filho, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E não o que a criança gostaria, né? É isso aí. E é um papel fundamental. Eu acho que ali é um divisor de águas, Ney. Na minha época foi, sabe? Eu lembro que depois eu retomei e fui para mais uma turma de workshop com um colega nosso, fotógrafo, que na época virou meu sócio, e daí eu disse assim, cara, ele tem que viver essa experiência. E eu lembro das tuas palavras assim, Thiago, então tu tem que estar aqui no lado dele. Lembra? Tu tem que estar aqui no lado dele. Tu traz ele, mas tu vem junto porque tu tem que viver essa etapa junto com ele também. Agora que a gente sabe que assim, diferente do relacionamento que tu tem com a Beth de marido e mulher, uma sociedade também é um casamento da mesma forma, né? Onde tem cumplicidade, onde tem apoio e tu disse, eu lembro das palavras bem direitinho, tu tem que vir junto com ele, tem que participar de novo pra essa fase que ele vai estar passando agora. Até para um entender o outro, né? Porque daqui a um pouco tu interpretou de uma forma, ele vai interpretar de outra e tu precisa reviver novamente, porque
tu fez lá num período, aí reviver novamente, relembrar de algumas coisas, colocar em prática outras que não conseguiu colocar da primeira vez. Mas o principal é voltar para casa, os dois, né, os sócios, né, e ter assunto. É isso aí. Entende? O assunto estar fresquinho na cabeça dos dois. Qualquer ideia, isso aqui pode funcionar, isso aqui... Não, isso aqui é furado. Olha, né, viu o exemplo da avaliação do fulano, né? A gente vai trazendo os cases para casa e fica mais entendido quando os dois estão juntos. Principalmente é muito comum os fotógrafos marido e mulher, né? Sim. O casal, né? Então, sempre quando eu sei que é um casal, eu faço um esforço muito grande para vir os dois. Às vezes um deles nem é fotógrafo. Ele só é o financeiro. Isso o aí. vendedor. Cara, tá junto. Para ele entender a tua dificuldade com a fotografia e para tu entender a dificuldade dele na venda. Porque os dois se entendendo, sabendo onde os dois querem chegar, tem um caminho. Só que é preciso estar claro para os dois esse caminho. Com certeza. Ney, agora sim, ó, eu sei que tem uma pancada de gente que te conhece, né, pelo fotógrafo que tu é, por esse professor que tu é, mas tem uma galera que, eu digo que todo dia surge, né, todo dia tá surgindo um fotógrafo novo, e é legal ver essas referências, assim, conta um pouquinho de como que surgiu o Ney Bernardes, como que começou essa carreira de fotografia, esse destaque que tu tem no Brasil todo, como eu, assim, ó, modéstia à parte, falando, assim, com todo carinho, Ney, te considero um dos melhores fotógrafos de casamento que o país tem, e é muito legal, assim, ó, ver essa geração que tá vindo nova, conhecer um pouquinho da tua história. Sim. Cara, a fotografia... é uma história longa, tá? Mas eu vou abreviar o máximo aqui, tá? É isso aí. A fotografia, ela caiu de paraquedas no nosso colo, tá? Meu e da Beth, assim. Foi totalmente paraquedas. Porque eu tenho uma influência da fotografia do meu irmão. Meu irmão é 13 anos mais velho que eu, meu único irmão. E a gente nasceu lá no interior de Rolante. Rolante é aqui no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, de 20 mil habitantes. Nascemos no interior. E muito estranho um colono do nada gostar de astronomia, gostar de fotografia, gostar de cinema, gostar de arte. E meu irmão gostava disso. Porque nós não tínhamos nenhum tipo de influência sobre isso. Então eu me criei vendo meu irmão gostando disso. Então eu me criei vendo meu irmão com uma câmera fotográfica. Então, tipo, ninguém da nossa família tinha câmera fotográfica, ninguém valorizava a fotografia, mas o meu irmão valorizava. Então eu me criei vendo também o meu irmão não tendo dinheiro para fazer as fotografias. Porque o meu irmão era um fotógrafo muito artista. Um retratista, um artista, né? Ele construía as imagens, mas ele retratava também de uma fidelidade muito grande. Então, assim, ele pegava a câmera dele, saía na vizinhança e voltava para casa com um rolo de filme batido e revelava, tinha fotos de família na frente das casas e tudo. Depois ele imprimia isso e levava de presente para as pessoas. Olha que legal. Ou seja, não vendia, né? A fotografia estava na veia dele como memória, como história, né? Como documento, né? Como a fotografia deve ser tratada, né? Só que a gente tem que monetizar o negócio, Sim. né? Mas o meu irmão pensava na fotografia em si, essa importância. Então eu me criei vendo o meu irmão fazendo aquilo lá e nunca tendo dinheiro. E aí eu pensei, até um negócio que eu nunca vou ser na vida é fotógrafo, né? Fotografia não dá dinheiro. Então, e aí o que eu sou fotógrafo, né? Entende? Então, assim, é uma coisa... Eu também nunca me imaginei sendo professor também. E eu fui professor de contabilidade por 20 anos. Eu sou contador de formação, né? Nasci criando bois, meus pais me estimularam a estudar, estudei, meio a contragosto, mais para estar fora de casa do que por vontade. Trabalhei de contador e fui professor de contabilidade, mas eu também não queria ser professor, porque eu achava assim que, cara, ser professor é um saco, né? Tu tem que aturar molecada, tu tem que ensinar algo para as pessoas, é muito difícil, né? Então, assim, tinha duas coisas que eu sabia que eu nunca ia ser na vida, lá no meu período de infância e adolescência, que é ser fotógrafo e ser professor, e é o que eu mais faço na vida. Vê como é que é, né? A gente nunca gospe pra cima, né, Ney? Nunca gospe. E aí essas oportunidades vieram caindo, então meu irmão, um belo dia, na vida dele, a fotografia nunca deu dinheiro para ele e tal, e o meu irmão daí foi fazer faculdade também. E aí fez faculdade de matemática, virou professor de matemática. Na escola que ele dava aula, compraram uma filmadora. Pronto. Ferrou a vida do meu irmão novamente. Meu irmão virou o filmador da escola. Todos os eventos que a escola fazia, o meu irmão filmava. E aí um belo dia, tinha um fotógrafo lá na escola, numa festa junina, que disse pro meu irmão, eu abri um estúdio aqui em Taquara, um laboratório, um mini lab, e eu preciso de uma empresa, alguém que faça filmagem pro meu estúdio. Eu vendo serviço, casamento, coisa e tal. Quer fazer? E meu irmão, eu quero. Mas o meu irmão não tinha filmadora. A filmadora era da escola.
E o meu irmão nunca tinha filmado um casamento. E aí aconteceu um negócio muito louco. Eles saíram sócios dali, sem contrato, sem nada. Na conversa, dois loucos. E aí, e o cara, esse é de Caxias, tá? Era do antigo estúdio Thomas. Aí a Foto Thomas. Aí esse cara vendeu a filmagem do meu irmão de um casamento. Ou seja, alguém contratou um serviço de alguém que nunca filmou um casamento. Ou seja, não tinha portfólio, não tinha nada. E o meu irmão filmou o casamento. Meu irmão comprou uma filmadora usada, filmou o casamento. E aí um domingo assim, a gente estava no pai e o meu irmão com aquela filmadora, fazendo uma cópia daquela fita, dando uma editadinha naquela fita para entregar para os noivos. E eu olhei para aqui, os caras, isso aqui não tem condições. Eu, contador, né, já uma coisa mais, já tudo mais metódico, mais exato, né? Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, Tadeu. Daí eu disse, não, tinha que comprar uma filmadora tal, um iluminador tal, um videocassete tal. E começou a me dar uma lista de coisas que tinha que comprar. E aí saímos de lá, eu e a Beth namorava, sócio do meu irmão, numa empresa de filmagem. Que nem meu irmão virou sócio, digamos, num estúdio, eu virei sócio do meu irmão. Eu disse assim, eu compro essa parada pra ti, tu filma e meio a meio. E aí eu e a Beth viemos embora, lá da casa do pai, conversando sobre o nosso empreendimento. E ficamos com pena do meu irmão. Nós ficamos com pena no sentido, cara, esse louco vai trabalhar e nós vamos ganhar dinheiro nas costas dele. Vamos ajudar ele. E aí na nossa cabeça foi, porque meu lado contador, eu era meio pink o cérebro, dominar o mundo, assim. Vamos fazer o seguinte, Beth, eu e a Beth vamos juntos ajudar meu irmão, eu aprendo a filmar, e a gente compra outra filmadora. Daí a Beth aprende a filmar, daí a gente compra outra filmadora. Com 3 filmadoras, nós vamos dominar o mercado, nós vamos quebrar a concorrência que eu não sabia nem quem era. Mas a minha cabeça foi pensar, vou quebrar a concorrência. Empreendedorismo puro, tu viu só? Mas passou do ponto, sabe? Sim. E assim foi, e isso começou a dar certo. Essa empresa de fotografia começou a nos dar muito serviço. Claro, a gente era barato. A gente era barato, não era ruim, a gente era mediano, sabe? Então tava melhor que os ruins e pior que os bons e cobrando barato. A galera começou a entrar muito em serviço e aí a gente filmou de tudo. Inversão de risco total. Filmando desfile de 7 de setembro, primeira comunhão. Eu fotografei batizado em todo tipo de igreja, tu imagina. Palestra, daí casamento, aniversário infantil, tudo, começamos a filmar. E ficamos 2 anos trabalhando assim que nem louco nesse negócio. E eu contador, de dia, professor de noite, final de semana ajudando meu irmão. Aí compramos outra filmadora, aí separamos a sociedade. Porque meu irmão, meu irmão muito artista, meu irmão tinha um probleminha com o horário. Né? O horário para chegar no casamento, o prazo de entrega do serviço, porque nunca era bom o suficiente o trabalho do meu irmão. Ele sempre tinha que fazer melhor. Ele era perfeccionista, mas artista. E aí começamos a ter problemas. Tá, vamos separar esse negócio. E aí nisso a gente então abriu lá em casa. E é muito louco, né? Eu morava numa casa de 39 metros quadrados de madeira. Porque um dia apareceu um terreno à venda, onde eu tenho meu estúdio lá em Rolante. E a gente comprou o terreno. Tinha uma casinha em cima, eu morava lá no interior. Eu vim morar nessa casinha, dei uma reformada na casinha, vim morar nessa casinha, 39 metros, com um banco, uma mesa, um fogareiro, uma cuia, um guarda-roupa e uma cama de solteiro. Assim, bem, eu já tinha 22, 23 anos, né? Mas bem molecão, assim, tipo, totalmente, qualquer coisa me serve, né? A Beth morava com a mãe dela, dividimos essa casa ao meio e começamos o negócio. Só que eu não podia ser da contabilidade, eu ganhava muito bem na contabilidade. A Beth também trabalhava na contabilidade, ganhava menos que eu. Quem é que vai pedir demissão no emprego? A Beth. Quem ganha menos. E aí a Beth começou a fazer edição dos vídeos, a vender nosso serviço, começou a fotografar. E isso foi no ano de 1995. Nós compramos uma câmera de 1970. Nossa primeira câmera tinha 25 anos de uso já. Uma Nikon F. E aí, por incrível que pareça, deu certo esse negócio. Não dá para entender como. Não tem explicação. A gente ficou 10 meses na casa, a Beth ficou 10 meses trabalhando nessa casinha. Daí a gente alugou uma sala no centro, daí lá quebramos. E aí voltamos 2, 3 anos depois para onde a gente tem um estúdio hoje. E aí a coisa foi acontecendo. Então, assim, a gente entrou na fotografia de paraquedas. A gente entrou fazendo foto e vídeo. Então, a Beth começou a fotografar. Eu filmava. A Beth vendia nosso serviço, a Beth fotografava e eu filmava. E naquela época, a filmagem estava muito em alta. As pessoas queriam filmagem. Aquela época se falava que a filmem ia acabar com a fotografia. Sim. Né? E
Assim como a inteligência artificial agora vai acabar com a fotografia, né? A gente, os mitos que a gente vai criando, né? E a gente vai se adaptando, se ajustando. E aí, então, a gente já passou muitos anos eu filmando e a Beth fotografando, até 98. Até 2008, desculpa. Até 2008. Quando a Beth foi grávida do Pedro, aí eu comecei, então, a fotografar profissionalmente. Mas aí já tínhamos uma empresa que já funcionava, que já estava andando. Mas a gente passou uns 10 anos fazendo tudo errado. Uma empresa pequenininha, sem organização, errado no sentido, estudando errado, administrando um negócio errado, a empresa estagnada. 10 anos ali assim, ó, remando. E a gente só está aqui hoje porque a gente foi muito teimoso. E orgulhoso. Porque numa cidade pequena, tu imagina um contador abrir uma empresa e ter que fechar porque quebrou? O que vão falar? Tá, tu quer fazer qual é o crédito que vai ter, né? Tu vai fazer contabilidade dos outros, se tu não sabe fazer a tua, né? Administrar teu negócio? Porque as pessoas não entendem que um contador não é culpado por uma empresa não ir bem, né? Sim. Teoricamente tem um administrador, né? Teoricamente, mas não é. E aí esse orgulho, assim, então a gente pensou em fechar e aí a gente pensa, cara, mas o que vão falar de nós, né? E aí a gente teimou. E ali em 2014, tô dando um delay aqui, em 2004, que são 30 e tantos anos, né? Então a gente se perde nas datas. 2004, houve um divisor de águas na nossa carreira, que foi um curso que a Beth fez. A Beth fez um curso chamado Empretec, que é aplicado pelo Sebrae, e esse curso explodiu a cabeça da Beth. Que existe até hoje, né? Eu acho que Empretec existe até hoje. Eu recomendo, né? Sim. Vai no Sebrae se informar sobre essa parada. Ele tá bem mais enxuta, mais compilado, mas continua sendo muito bom. Ney, só te dar um parênteses só. Hugo, tu liberou o microfone lá, que tava sem som. Tá, me deu um negócio. É que depois a gente corta esse pedacinho, tá? Na segunda-feira, na terça-feira a gente faz um programa político e ao vivo. E quando corta a câmera, cara, eles continuam se xingando e daí eu tenho que cortar o microfone. Tu corta lá no OBS o microfone. E daí eu me tinha esquecido se tu tinha lembrado de liberar ali ou não. Senão ele tá... ele tem que estar verdinho batendo lá na... porque daí a gente corta o áudio que se fala muita merda depois, falando do prefeito e coisa lá. Depois a gente corta. Segue teu raciocínio, tá? Desculpa. E aí, então o Empretec fez essa transformação que abriu a cabeça da Beth, abriu a minha cabeça também. Em 2005 eu também fiz o Empretec e aí eu pedi demissão dos meus trabalhos. Dos outros trabalhos paralelos que eu tinha, continuei só lecionando e fui trabalhar com a Beth também. Mas aí a empresa estava crescendo, foi com a entrada da fotografia digital. Mas até aí, a gente estava com uma preocupação administrativa. Até esse período, a gente nunca foi muito preocupado com a fotografia. Estudava. Oficina de fotografia, com o seu Paulo Reicher, com o Joel Leisa Reicher. A gente buscava conhecimento com eles, com o que tinha disponível, né? Que era muito bom, né? Mas a gente não conseguia fazer aquilo. Tu ia lá, estudava e tu voltava para casa. Cara, eu me lembro uma vez, a Beth fez um curso de luz estúdio. Olha como a gente era infantil na história. E o seu Paulo Reicher ensinou a ela a medição de luz. Mas a gente não tinha um flashímetro. Uhum. Então a Beth mediu com uma cordinha a distância da luz dele até o assunto para criar a luz principal e criar a luz de janela e a ver com as cordinhas medidas. Só que a potência da nossa luz era diferente. Sim. A nossa... Sim. Mas ela pensou rápido, né? Mas olha, né? Tipo assim, a gente tá falando um negócio hoje que chega a ser ridículo, né? A gente não saber fazer isso, né? Mas a gente, quando começa, não sabe. E por muito tempo, então, a gente é um espalhador de luz, um apertador de botão. E isso foi, na minha opinião, até 2010, 2011. Porque foi ali que quando começou o Eden Brasil, que eu não fui no primeiro Eden Brasil, eu fui no terceiro, em 2011. Mas com aquelas divulgações do Eden Brasil, eu comecei, e aí a entrada das informações da internet, Orkut, antes do Orkut tinha o Twitter, né? Já pro Twitter a gente já usava. E aí começamos a ver alguns fotógrafos e comecei a ver alguns fotógrafos de fora do Brasil. E disse, caramba, isso aqui é muito legal. E aí eu fui pro Eden Brasil, 2011. Primeiro Eden Brasil, que eu fui. E aí aquilo foi assim, ó, pum, explodiu minha cabeça. Eu disse, caraca, meu. Assisti o Fer Juariste, assisti Daniela Aguilar, assisti todas as galera
um pouquinho mais das antigas, idolatra, né? Que são Sim. muito bons até hoje. E aquilo me explodiu a cabeça, assim, mas, cara... E aí teve um cara, que não era a fotografia dele que me chamou... Até me chamou atenção naquele momento, mas a forma como ele conduzia o negócio me chamou atenção. Porque até aquele momento, ou até alguns anos depois, eu tinha uma crença. E eu não digo que essa crença é errada, mas a minha crença, ela mudou. Eu dizia o seguinte, eu não preciso ter a melhor fotografia, eu preciso ter o melhor atendimento. Porque é isso que vai fazer o negócio dar certo. Era um lado empreendedor, a administração do negócio. Hoje, eu penso diferente. Mas eu não discordo de quem pensa o que eu pensava antes. Eu só penso diferente porque eu me permito a pensar diferente. Porque eu me divirto mais pensando diferente. Hoje eu penso que eu preciso ter uma fotografia incrível e tem que ter um bom atendimento. Mas a fotografia tem que ser melhor que o atendimento. Lá não. Lá eu tinha que ter um bom atendimento e uma fotografia ok. Entende? Hoje eu me divirto ter uma fotografia muito melhor que o meu atendimento. É o que me dá tesão para trabalhar. E aí com o David Baxter, que é um cara que tinha uma visão diferente E ele falou um negócio que eu vim para casa com aquilo me incomodando. Ele mostrou um vídeo onde ele morava num rancho nos Estados Unidos, um rancho na beira de um lago. E a esposa dele, a filha dele na palestra dele, brincando em cima do palco, a filha dele ajudando ele, a família estava com ele. E esse cara já tinha fotografado na época uns 70 países diferentes. E ele mostrou vários vídeos dele fotografando e a filha dele brincando nos casamentos. E eu estava com um filho de 3 anos. E eu, caraca, meu. Se esse cara sai de um rancho nos Estados Unidos e fotografa em tantos países do mundo e é chamado para vir aqui no Brasil para palestrar, um dos caras mais aplaudidos, um trabalho absurdo, ele consegue, eu também consigo, lá em Rolante. Eu só não moro no rancho, mas eu moro na cidade interior, então assim, eu não queria ser o David Baxter, mas eu só queria conseguir. Ter um trabalho reconhecido lá em Rolante, lá no fim do mundo, né, que a gente chama assim, porque tinha um exemplo que era possível. Eu tinha uma prova que dava, né? Então eu vim para casa com essa mentalidade e aí fui contaminando a Beth, né? E contaminando a minha equipe lá. Aí no outro ano a gente já foi eu e a Beth, e assim a gente começou. Mas ali eu comecei a descobrir a fotografia. Uma outra fotografia. Porque quando me mostrava uma revista de... Se tu me mostrasse antes de 2012 uma foto Bresson, eu ia achar uma bosta. E aí como é a mentalidade, né? A gente vai... O conhecimento que a gente tem até o momento, a mentalidade do momento... Porque eu não ia entender a foto Bresson. A foto do cara pulando do momento decisivo, né? Pulando naquela poça d'água. Eu disse, porra, não dá nem pra ver o rosto do cara, tio. Entende? É uma sombra. A foto da bicicleta levemente borrada na escadaria, naquela... Eu disse, porra, a foto tá tremida. Entende? É isso aí, é descarte, né? Na minha cabeça, aquela fotografia, eu não entendia ela. E quando eu olhava um trabalho como aquele, eu pensava, tá, mas o que os caras estão vendo isso aqui? Olha que ignorância, né? Então, assim, eu comecei a entender uma fotografia melhor a partir de 2000, eu digo já 2012, um ano depois do primeiro Éden. Né? Que aí eu comecei a estudar mais, eu começar a gostar e entender o que estava acontecendo. Então, assim a fotografia foi entrando na minha vida, sabe? Muito por um acaso, por sorte, a sorte de ter estudado no lugar certo, a sorte de ter sido teimoso, a sorte de ter tido meu irmão que tinha esse veio fotográfico, a sorte de ter conhecido um cara que nos estimulou a abrir um estúdio lá em Rolante, muita sorte. Só que daí as pessoas dizem, então tá tudo bem, então tu é um cara de sorte? Sou! Tenho muita sorte, eu até brinco, eu tenho o cu virado pra lua. Às vezes eu tenho medo que a lua caia, porque dá uma sorte assim que às vezes não tem cabimento, sabe? Mas eu nunca ganhei na loteria. Então eu acredito muito que eu sou um trabalhador, né? Eu trabalho bastante e quando a sorte ela aparece, eu tô na frente dela, né? Que é uma frase que diz, né? Que não adianta... sorte é você estar trabalhando quando a sorte passa na tua frente, né? E você aproveita a oportunidade. Então, assim, eu me considero uma pessoa de sorte por esse ponto de vista. Então, tive essa sorte dessa história... De aproveitar cada etapa que aconteceu na tua vida, né? Então, assim, foi demorado? Foi. Faria tudo de novo? Diferente. Mas eu estou falando de um outro tempo. Para aquele tempo, foi necessário viver isso. E essa é uma coisa que hoje eu sempre falo para meus alunos, né? Eu quero ajudar ele a acelerar esse processo. Eu não consigo imaginar um aluno levando 10 anos insistindo num negócio
Tu conhece alguém hoje que insistiria 10 anos no negócio? Não. Com o Empatando? imediatismo que a gente vive hoje, não, Ney. Não, 10 meses as pessoas não suportam. Eu admiro a tua cabeça evoluindo como professor também, como o cara que ensina fotógrafos, em saber que a metodologia que tu teve de aprendizado, cara, a que a gente vive hoje é completamente diferente. Totalmente diferente. Hoje o cara abre o YouTube, o cara tá na rede social pegando inspirações todo dia. E, cara, eu fico pensando, tipo, no teu irmão, quando ele decidiu pegar a câmera sem ter referências nenhuma na cabeça, entende? Sem ter tudo que a gente tem de informação hoje. Então é legal ver a forma de ensinar hoje, né? Mas completamente diferente daquilo que tu passou na tua carreira, na tua vida, né? É tão louco, né? Porque quando a gente fala sobre ensinar hoje não basta tu ter um conteúdo de qualidade. Tu tem que ter um conteúdo de qualidade atrativo. É isso aí. Porque se não engajar... Olha, o conteúdo está disponível. E o que hoje que diferencia muitas vezes uma pessoa que ensina conteúdo de outra é a forma como ele apresenta. Se eu não for não entregar um conteúdo naqueles 3 segundos, né? Que é da percepção, se a pessoa não se sentir interessada... Ela passa. Ela passa. E às vezes o conteúdo é de muito boa qualidade. Só que eu não estou criticando quem assiste o conteúdo. Não estou criticando, porque eu também consumo assim. Eu também olho aquele vídeo chato com muita qualidade. Porra, mas não dá para olhar isso aqui, né? Sim. Entende? Então, eu acho que isso também está muito ligado a gente ter uma mente aberta a evoluir com o tempo. Né? E eu me sinto assim. Eu sou uma pessoa que gosta Eu tenho dificuldade com modernidade, tenho dificuldade com tecnologia, né? Tenho, total, muitas dificuldades. Mas eu gosto. Entende? Eu gosto. Meu maior tesão é ter alguém, moleque do meu lado, que me ensina as novidades. Pai, o meu Pedro, Sim. Faz assim, pai. Pô, que barbado isso aqui, sabe? E eu curto e quero aplicar o negócio, sabe? Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com gente jovem, que é exatamente para me mostrar esses caminhos da tecnologia, né? Então, assim, eu acho que essa mente aberta, que eu sempre tive, é um pouco da sorte. Né? Tem a ver com a sorte, né? Aproveitar as oportunidades. Cara, e não adianta. Eu, quando falo em Ney Bernard, não tem como não pensar num lado criativo, onde tu vai pensar fora da zona de conforto. Eu acho que isso foi uma coisa, um bordão, né, Ney? Que tu carrega há muitos anos e que faz com que a cabeça do profissional de fotografia exploda mesmo, porque o cara, eu acho que todo mundo quer pensar fora da zona de conforto, né? Todo mundo quer se desafiar, todo mundo quer inovar, e esse bordão marcou muito na minha cabeça naquela época. Beth, vamos tomar um? Depois. E marcou muito na minha cabeça naquela época, porque o cara quer voltar de lá com uma visão diferente, não sendo um Ney Bernard, assim como tu disse, tu não queria ser os profissionais da tua época lá, mas sim, cara, tu tem uma prova social, se o cara fez, a gente consegue fazer, a gente estuda da nossa forma, do nosso jeito e se aplica. Acho que isso acho que quantas turmas, Ney? Vem na cabeça quantas turmas de workshop foi? Quantas fora da zona de conforto aconteceram nessa vida? No mínimo umas 150 turmas. É gente pra caramba, hein? Vamos botar uma média de 12 alunos por turma, né? Porque tem turmas de 25, tem turmas de 7, porque 6. Porque eu não cancelo turma, né? Sim. Eu fiz uma turma em Açaí, interior de Paraná, com 3 alunos. Mas tá isso marcado, aí. né? Tá marcado isso aí. Mudou a vida de 3 pessoas lá, sem dúvida. Então, tipo, a minha obrigação era... Eu não cancelo turma, não cancelo. E para eu cancelar, eu não posso ter nenhum aluno inscrito. Né? Entende? Se eu não tenho nenhum inscrito, eu vou... Ô, Ney, isso aí só vem de encontro ao que eu penso sobre ti, assim, cara, o dinheiro é importante, a gente precisa pagar conta, pagar boleto, sobreviver, viver, mas, cara, a paixão pela fotografia, o teu comprometimento com a causa de fazer a classe crescer, tá muito acima da grana, entende? Não é discordar, mas eu acho que tem uma coisa mais importante antes disso, Thiago, que é o compromisso assumido. Se eu assumir o compromisso contigo, pô, quantas vezes tu me perguntou, tá tudo certo pra hoje? Ontem de noite. Ontem à noite. E eu ontem pensei várias vezes assim, será que eu preciso confirmar com o Thiago? Não, né? Com o Thiago eu não preciso confirmar. Sim. Tá marcado, tá marcado. Ele me convidou, eu não preciso, e aí, tá tudo certo. Porque isso tá muito louco, tá, gente? Agora, do nada, a gente tem que estar entrando em contato com o cliente, tem que estar entrando em contato com não sei quantas pessoas, tá tudo certo? Pô, se eu disse que eu vou vir, eu vou vir.
Cheguei meia hora atrasado, né? Eu fico puto com isso. É esse trânsito doido, né? Não adianta. Mas eu cheguei atrasado porque eu tinha um trabalho hoje de manhã lá. Eu peguei um trabalho para fazer e aí... Entende? Mas isso me incomoda. Porque eu não assumi estar aqui às 14, eu assumi estar aqui às 13h30. Então, assim, o que eu quero dizer... O dinheiro é muito importante. Só que eu não posso pensar só no dinheiro e nem só no crescimento do mercado. Eu tenho que pensar em mim. De que forma? Eu posso fazer uma turma e tomar prejuízo. Mas essa turma vai sair falando bem, que esse prejuízo eu vou recuperar lá na frente com uma outra turma. Então eu estou fazendo bem pelo mercado, mas eu estou cobrando por isso. E talvez essa turma que não me deu lucro, eu não fui lá por causa do bem deles. Eu fui lá pela minha responsabilidade. Entende? Eu não posso ir lá, mas eu vou ser bonzinho com eles porque eles me... Né? Não, eu tenho que ser bonzinho comigo. Se eu não for lá cumprir com o que eu prometi, 3 pessoas que estão falando mal de mim. Aí, noutra turma, daqui a um pouco tem mais 3, 6 pessoas falando mal de mim. E 6 pessoas mal de mim, elas me falam para 10 pessoas, cada uma delas, são 60 pessoas. Agora, quando elas estão falando bem, eles vão falar no máximo para mais 1 ou 2. Então, de 3 vira só 6 falando bem. Mas de mal vira isso aí. 30. Entende? Então, assim, isso, tanto eu como a Beth, a gente tem isso muito claro. Cara, quantas vezes eu fechei um trabalho e depois entrou um trabalho muito melhor? E aí, o que a gente pode fazer? Vamos rescindir o contrato, né? Pago a multa, tá em contrato a multa. Nem a pau. Se tu me contratou hoje um trabalho de R$1.000 e entrou para daqui 1 ano, e nós combinamos, e entrou um trabalho agora, um orçamento que quer muito eu, e é R$10.000, 10 vezes mais, não interessa, meu. É isso aí. A palavra tá dada, eu não vou voltar atrás, entende? Tomo no rabo. Disso, eu acho que e no nosso mercado acontece muito isso, né? Como a gente atende clientes, cara, que vem com 1 ano e meio, 2 de antecedência, sabe muda como é muito. Que a minha multa de cancelamento? A minha multa de cancelamento, ela prevê que se eu cancelar, eu tenho que pagar o dobro do que a multa do cliente. Eu tenho lá no meu contrato uma multa que ela vem escalonada, e que ela nem é tão legalmente tão correta, tá? Porque ela prevê que se tu cancelar o casamento comigo em 6 meses, tu vai perder 100% do valor contratado. E a gente sabe que não é assim, né? Só que se eu cancelar o casamento com 6 meses antes, eu vou devolver o dobro do que ele me contratou. Por que eu tenho essa multa? Porque eu quero que o cliente, quando ele me contrata, ele tenha certeza que eu vou estar lá. Ele vai dormir tranquilo, sabendo, não, o Ney tá tudo certo, não existe, o Ney não vai cancelar, entende? Agora, imagina, se tu me contratou 1.000, eu poderia devolver os 2 para fechar o de 10, mas não é isso. É o comprometimento, É o comprometimento. Né? Então, assim, isso eu acho que tá faltando no mercado, tá? Não esse comprometimento de um casamento, mas às vezes o comprometimento assim, ó, pô, vou tomar um café contigo, vai lá, porra. Nas poucas coisas, né? Nos poucos detalhes, né? Eu acho que a honra, o comprometimento das pessoas com tudo, assim, ó, é uma coisa que tinha que estar muito mais em evidência, porque... Tá meio banalizado isso. Porque muda a realidade das pessoas quando a pessoa se compromete contigo, entende? E principalmente... O mercado de casamento, cara, são 500 coisas pro casal pensar, então se ele for ficar com essa segurança até a data do casamento, com a decoração, com a alimentação, com o fotógrafo, cara, eu acho que eles param de viver, sabe? O comprometimento é muito importante. E tem uma outra coisa que vem junto com isso também, né, Thiago, que eu sei que tu também pensa dessa forma. Sempre quando existe uma dúvida no negócio, o contratante tem razão, e não o contratado. Isso aí. Ficou uma dúvida no álbum, assume a tua cagada. Porque, às vezes, tu vai voltar as conversas, vai voltar o contrato e não ficou claro. O cliente, ele se sente assim, ó. Ele pode até te entender, mas na quando ele contratou, ele ficou na dúvida. E a gente vai olhar e pensa assim, é verdade, eu acho que não está 100% claro. Então, assume. Eu tive um exemplo de um caso de um cliente que deu uma confusão sobre o tamanho do álbum. Eles contrataram um álbum grande, um 30x40, e foi um cliente longe, uma contratação longe, que a gente não sentou para conversar sobre, né? Foi uma chamada de vídeo, mensagem,
E quando a gente fez o projeto que a gente encaminhou, eles não entenderam. Eu disse, tá, mas só um pouquinho, mas o álbum que a gente contratou não é 30x40? Né, que tem umas fotos, são 10x15 dentro do álbum. Né? Estou vendo aqui, dá mais ou menos um 10x15. Eles entenderam, tinham fotos pequenas e grandes, né? E aí, eu disse, caraca, deu problema, né? Aí marquei uma reunião, uma chamada de vídeo, sentei com as... E o noivo estava um pouco irritado com isso. Ele achou que eu estava logrando, tá? Assim... E no direito dele, eu não estou criticando ele, estava no direito dele. Estava mal esclarecido toda essa conversa. E aí eu comecei a reunião com eles e eu disse assim, nós temos 3 caminhos para tocar aqui, para resolver isso aqui. O primeiro deles é eu explicar para vocês o que nós fizemos e vocês entenderem e vocês concordarem e está tudo certo. O segundo deles, eu vou fazer um álbum com todas as fotos 30x40, cada página vai ser uma foto, e aí está dentro do que vocês entenderam. E o terceiro deles, eu devolver o dinheiro para vocês e a gente esquece esse negócio. Daí, assim, não é isso. Nós queremos te ouvir, então. Porque o que acontece? Nesse momento eu comecei a colocar assim, cara, não é a grana que tu me deu, tá? Eu tô disposto a resolver a parada. Eu tô dando 3 caminhos. Um é explicar o que eu fiz, o outro é te entregar como está, digamos, a interpretação, e o terceiro é a gente cancelar o negócio. E aí, resultado, sentamos, conversamos, entenderam e foi resolvido o problema. Mas, se ele dissesse assim, quero todas as fotos 30x40, eu ia tomar um prejuízo, não, mas eu ia perder dinheiro, ia ter bem menos lucro, porque eu tenho que fazer um álbum muito aleatório, mas existia uma dúvida. E se eles teimassem naquela dúvida, eu tinha que assumir e bancar. É isso aí. Então, assim, acho que isso tem a ver com o comprometimento de fazer uma turma de workshop com 3 alunos lá fazer. Isso tem a ver com o comprometimento de fechar um trabalho e nunca mais... não vai ter cancelamento. E se houve uma má interpretação, e eu sei que a comunicação não ficou clara, então o cliente tem razão. É a gente que é profissional na área, né? A gente que tem que deixar tudo... Porque eles... Eu tive uma vez uma coisa aleatória também, mas foi muito engraçado porque o noivo me escreveu na semana do casamento e faltava ele me pagar uma parcela ainda. Ele disse assim, Thiago, como que funciona a questão da alimentação? Eu desconto o teu jantar daquele valor que falta te pagar? Como é que funciona? Eu ainda brinquei com ele, disse, olha, na época já fazia quase 10 anos que eu fotografava casamento e eu disse, cara, eu nunca paguei um jantar de casamento. Sempre o anfitrião, quem tá casando, que assume a despesa de toda a staff e tudo, né? Ah, não, então tá, é só porque eu nunca casei, né? É a minha primeira vez. E ele tá completamente cheio de razão. Exatamente. Ele não tem experiência. Às vezes faltou uma comunicação lá na frente, onde eu teria que ter dito pra ele, olha, a alimentação é por conta de vocês. Quando tu não deixa, a pergunta dele foi uma dúvida. Tô com uma dúvida. Como é que funciona? Né? Falta te pagar um pouquinho, quem sabe a gente desconta. E depois disso, cara, eu comecei a sinalizar pra eles coisas que ele chegasse lá com tudo esclarecido, que não ficasse com dúvida, uma dúvida na alimentação, uma dúvida em alguma entrega ou num deslocamento, que eu acho que o fotógrafo às vezes deixa lacunas ali, né, Ney? Exato. Que vai gerar uma dúvida que daqui a um pouco tu pode gerar um atrito com o casal antes do casamento. Então, foi muito legal essa tua pontuação de, cara, a culpa da falta de comunicação é nossa. A gente que é profissional. E se ficou essa dúvida lá na alimentação e ele dizer, não, mas eu não vou pagar a tua janta, ele está no direito dele? Com certeza. Eu vou ficar feliz com isso? Não, mas ele está no direito dele. Eu não ponho em contrato sobre alimentação. Eu também não. Eu deixo aberto porque subentende-se, né? Sim. Mas, às vezes dá problema. Com isso eu venho aquele ditado, que o óbvio às vezes precisa ser dito, né, Ney? Precisa. Porque às vezes, também, eu não tenho isso em contrato, mas a gente tem a interpretação que o cara, ele tá pagando para 200 convidados, sabe? O cerimonial já induz ele que a staff tá inclusa. Exato. Então são várias coisas. Aí eu penso assim, eu não preciso escancarar e dizer, olha, tu tem que pagar o jantar. Cerimonial, né? É isso aí. O wedding planner, né? O profissional que organiza. E ele... dentro das despesas, o planejamento do casamento está lá inclusa a alimentação da staff. Então, por que eu tenho que falar isso? É isso aí. Então, assim, mas se eu tiver que falar, se me perguntar, eu vou dizer, olha, normalmente... Foi como eu agi, mas tu vê, é a comunicação, né? Ela tem que ser muito clara, sempre, né? Ney, agora eu queria entrar para um outro lado, assim, ó. Tu como... Cara, muitos anos na área, muitos anos fotografando... Tem muita gente que tem aquela curiosidade assim, cara, como me destacar, né? E como conseguir ser um fotógrafo premiado
como tu é na fotografia de casamento, sabe? Se pudesse dar um recado pra galera que tá começando ali, qual o recado seria, sabe? Pra que lado tu levaria essa instrução para o cara que quer chegar lá onde tu tá hoje, né? Um cara que tem um nome reconhecido, um trabalho reconhecido, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu sei que a pergunta é... Não, ela é muito boa e é uma pergunta que eu, digamos assim, eu tô até um pouco acostumado a responder, porque a gente acaba, dentro do workshop, sempre falando sobre isso, né? Eu quero ajudar o fotógrafo. E aí, eu diria o seguinte, primeira coisa, tem que estudar. Não, estudar certo, tá? O que é estudar certo? Estudar com quem vai te ensinar. Estudar com quem vai te ensinar o caminho certo. Porque, assim, eu sei que há muitos questionamentos, por exemplo, assim, mas... tem muita gente vendo um curso ruim na internet, tem muita gente tá vendo um curso ruim presencial. Sim, tá, tem. Como tem muito médico ruim, tem advogado ruim, tem fotógrafo ruim, é do mercado, não é? Então, assim, você te certifica, vai buscar informação, se tu tem dúvida, mas estuda com quem vai te ajudar realmente, tá? E é o estudo, tá? Não adianta. Como qualquer outra profissão, eu tenho que estudar. Você vai estudar fazendo curso, você vai estudar lendo, você vai estudar pesquisando, tem que buscar esse conhecimento. Porque para você ser um bom fotógrafo, você tem que ter aquela fotografia sustentada nos 3 pilares, né? Uma boa foto. Tem que ter uma boa luz, uma boa composição e um bom momento, uma boa direção, né? O que é uma boa luz? Não é uma luz mirabolante. Tem que ter uma luz... ela não pode ser uma luz ruim. Eu não posso olhar e dizer, que merda essa sombra, né? Que está prejudicando. Tem que ser uma luz boa. Tem que ter uma boa composição, mas quando não pode estar sobrepondo, tem que estar bem resolvido. E ter algo acontecendo. Uma boa direção, um bom momento. Isso, por quê? Porque isso é sair do que eu chamo de BBF, que é o básico bem feito. Né? Existe muito fotógrafo BBF. Existe muito fotógrafo que faz um esforço violento para para conseguir fazer o básico bem feito. E quando ele chega no básico bem feito, ele acha que ele atingiu o ápice. Né? E eu pensava assim também. Né? E aí a gente entende que isso não vai me diferenciar no mercado. Esse fotógrafo vai ter problema de preço. Porque no básico bem feito, tem uma galera que está trabalhando ali e o cliente vai escolher o mais barato. Porque é somente um básico bem feito. O básico bem feito é obrigatório. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me diferenciar. E para me diferenciar, eu tenho que ser criativo. Eu tenho que ser criativo e eu tenho que construir a minha identidade. A minha identidade é o meu jeitão. Eu tenho que olhar você tem que olhar para minha foto e perceber que a foto é minha. É isso aí. Né? E todas as fotos você vai perceber que é minha? Não. Mas as fotos mais importantes, você olha assim, cara, isso aqui tem jeito de ser do Ney, né? Isso aqui tem jeito de ser do Thiago. Tu começa a botar a tua característica no teu trabalho. Então, assim, sustentada pela técnica, e aí você vai entrar numa outra questão que é o comportamental. O comportamento do fotógrafo, o ser humano. Eu vou te perguntar, vou inverter o jogo, aí, né? Vamos. O que tu tem que... para tu ser um fotógrafo que se destaca, tu tem que fazer mais do que a concorrência, né? Tu tem que destacar perante a concorrência, correto? Isso. Porque eu tenho que ser melhor do que quem? Melhor no sentido, eu tenho que me destacar em relação a quem? Às vezes é o meu vizinho, meu fotógrafo do lado. Às vezes é o fotógrafo da minha rua, às vezes é do meu bairro, é o da cidade, ou é do estado. Qual é a minha proporção? Qual é o meu mercado? Né? E nós estávamos falando antes, assim, eu sou um fotógrafo reconhecido no Brasil, mas o meu concorrente é o fotógrafo de São Paulo? Não, cara, tu é meu concorrente. Né? Nós somos concorrentes, nós estamos numa região que somos concorrentes. Mas a nossa concorrência, ela se define pelas características. Desculpa aí. Relaxa, sem problema. A nossa concorrência estamos atuando no mesmo mercado. Né? Eu quero fazer casamento em Caxias, eu quero fazer casamento em Novo Hamburgo, eu quero fazer casamento em Gramado, e tu também quer, né? Então, assim, mas o meu cliente é diferente do teu cliente, porque a nossa fotografia é diferente, nossos trabalhos são diferentes, então a gente não concorda no mesmo cliente, a gente concorda na mesma área, mas eu tenho que me diferenciar de ti. Porque eu tenho que chamar a atenção daquela pessoa que está na tua área, que eu sou o fotógrafo para ela, e tu tem que chamar a atenção para ela. Tá, e aí, como é que a gente faz para chamar a atenção? Como é que a gente faz para ser diferente no mercado? Primeira coisa, Thiago, é trabalhar mais com a concorrência, que eu acredito.
E o que é trabalhar? Aí as pessoas pensam, porra, mas aí tu tá me ferrando, né? Porque eu achei que eu ia ter uma forma milagrosa, né? Não, Sim, uma receita do bolo, né? Receita. Não tem. Tem que trabalhar mais com a concorrência. Trabalhar mais com a concorrência, às vezes, é trabalhar mais horas, trabalhar de forma diferente, com mais esforço e, principalmente, trabalhar de forma mais inteligente. Porque não é fazer força que é trabalhar, né? Trabalhar é produzir mais. Como eu vou produzir mais? Como eu vou produzir melhor? Primeiro ponto. Segundo ponto. Clicar mais que a concorrência. Apertar mais o botão da câmera. E quando eu falo, eu ia te perguntar e tu perguntou respondendo. Quando a gente fala em apertar mais o botão da câmera, não é pegar uma câmera e parar aqui e começar tuf. É fazer GIF, né? É encontrar mais histórias que a minha concorrência. Dirigir mais que a minha concorrência. Fazer mais fotos que a minha concorrência diferentes dela. E diferentes do que eu estou acostumado a fazer. Eu gosto de brincar nesse momento, sempre quando eu estou falando de um curso sobre isso, e dizer assim, o que um fotógrafo faz na hora do jantar de um casamento? Janta, né? A gente para comer, né? Para comer, e tá tudo certo. Mas tu sabia que na hora que as pessoas estão jantando, que o fotógrafo está jantando, normalmente as crianças estão roubando docinho na mesa doce, porque o cerimonial também está comendo, né? Sim, não tem ninguém cuidando, né, Ney? Dá uma relaxada Mas mais legal é que tu vê uma criança roubando docinho e tu vê o vô da noiva diabético roubando docinho escondido. Porque ele também olha e pensa, cara, agora é a hora que ninguém vai notar que eu tô comendo doce. E eu não posso comer. E aí tu imagina ter uma foto disso. Então, isso é clicar mais. É encontrar mais coisa acontecendo do que o normal. E aí vem uma pergunta. Qual é a noiva que vai te contratar e vai te encomendar essa foto? Eu quero uma foto do meu vô diabético roubando docinho, porque eu sei que vai roubar. Não, se ele está roubando, ninguém sabe que está roubando. É, isso aí. Então, a gente descobre, né? A gente denuncia ele, né? E aí, olha como essa foto cria valor. Depois, quando vai morrer... Eu vou morrer porque eu não parava de comer Exato, doce. vai ser o assunto no velório. Mas também, no meu casamento, ele estava lá roubando docinho. Como é que não ia morrer, né? Ou seja, vira... claro, nós estamos falando da tragédia, mas vira as notícias, vira os falatórios, vira os assuntos de reunião de família, né? Porque a gente foi lá e encontrou mais história. Então, eu preciso clicar mais que a minha concorrência, enxergar mais coisas, clicar de uma forma diferente que a concorrência. E o terceiro, que é o mais importante, desde que eu trabalhe mais e clique mais que a concorrência, eu tenho que ser mais autocrítico que a minha concorrência. O que é ser autocrítico? Nessa hora, normalmente, os fotógrafos dentro do workshop dizem, tá, aí um negócio que eu sou autocrítico, eu acho tudo que eu faço uma bosta. E a minha resposta, normalmente, não, isso não é ser autocrítico, isso é ser realista. Isso aí. É isso aí. Mas eu falo isso como, tudo que eu faço também sendo uma bosta. Porque se eu olhar para o meu trabalho e dizer assim, que obra-prima, eu não evoluo. Então, o ser autocrítico é olhar para o seu trabalho e enxergar o que não está bom. E aí tem uma coisa que eu acredito muito, e é uma frase que eu não sei de quem ela é, mas eu apropriei ela para mim, que diz o seguinte, não existe foto perfeita. O que existe é um momento perfeito mal fotografado. Porque sempre pode ser feita uma foto melhor. Sempre dá para melhorar alguma coisa. E quando eu tenho isso cravado na minha cabeça, eu tenho isso claro na minha cabeça, eu não me acomodo. Isso aí. Então, assim, eu tenho que olhar para minha foto e sempre olhar e enxergar os erros dela. E saber o que eu deveria ter feito para solucionar. E na próxima oportunidade, soluciona essa bosta foto. Porque daí o teu trabalho cresce. Então, se tu quer te destacar, tem isso na tua cabeça. Então, não é tão simples assim, né? Você vai ter que trabalhar bastante, infelizmente. Lamento. Você vai ter que clicar mais que a concorrência, vai ter que gastar mais cartão de memória, mais HD, gastar mais obturador de câmera, tá? Eu não acredito no fotógrafo que, não, eu sou impecável, eu faço poucos cliques, que é o suficiente. Não acredito nisso. Tá? Eu não conheço nenhum fotógrafo que se destaca no mercado, e eu posso não conhecer e ele existir, mas eu não conheço. Um fotógrafo tem um trabalho incrível, clicando pouco. Mesmo os caras da década de 30 e 40, Robert Capa, 10 rolos de filme por dia. Trabalhavam com filme, né? 36 poses na câmera. Mas ele fazia 360 fotos por dia. Ô, Ney, uma coisa que me marcou muito também, Ney, é que tu comparou a fotografia quando eu lá naquele workshop que eu participei contigo, tipo assim, cara, e aí, você pega a câmera quantas vezes tu pega? Tu só pega no sábado? Quantos anos tu vai pra ficar bom naquilo? Exatamente. Então, assim, isso que tu fala resume muito em tu não medir esforços, né, Ney? Tu sempre tá inquieto, buscando o diferente do que tu fez, buscando coisas que estão acontecendo ali que...
e que acontece em muitos casamentos que a gente deixa passar, entende? A gente tem que estar ligado no detalhe. Isso foi uma coisa que me marcou muito, tipo assim, beleza, tu é profissional de automobilismo. Cara, quantas horas tu pilotou? E daí o fotógrafo pega a câmera só no sábado e acha que vai conseguir extrair o melhor da sua carreira, da sua profissão. Pegando a câmera só no sábado, sem praticar, sem correr atrás, sem estudar. E tem uma outra coisa também, Thiago. Tu tá falando, eu tô pensando, tá? Estou meio com os olhos regalados aqui, né? Tu tá falando isso que é o praticar, o treinar, né? O fotógrafo não quer treinar. Não precisa treinar, né? E todo atleta tem que treinar muito. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é nunca menospreze uma fotografia. Nunca menospreze um momento. Nunca menospreze uma pessoa que tá na tua frente. Vou dar um exemplo. Nós não combinamos nada. Vamos pegar um álbum aqui. Qual desse que eu posso Pode, pegar? qualquer um, fica à vontade. Então, vou pegar o que tá mais fácil. Aham. Vou abrir aleatório. Abre aleatório, vai lá. Tá? Vamos lá. Quem é essa pessoa? Esse é o pai do noivo. O que ele é? Não precisa nem me dizer, mas só o que ele é. O que ele é hoje. O que ele já foi. Tem uma foto desse cara com 5 anos de idade? Tem uma foto desse cara com 20 anos de idade? Tu não tem, porque tu não tem idade para ter isso. Sim. Mas, será que eu vou mudar, eu vou procurar agora, tá? Vou procurar algo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Esse cara pode ser que seja o presidente da República. Esse cara pode ser um maior empresário do Rio Grande do Sul. Ele pode ser um dos melhores, sei lá, maiores psicólogos que existe. Ele pode ser um grande médico. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um grande fotógrafo. Então, nunca menospreze um rostinho que está na tua frente, porque talvez essa pessoa seja uma grande pessoa ou vai se tornar uma grande pessoa. E não é pela profissão. Porque talvez ele é uma pessoa normal. Talvez é um cara que está lá na fábrica produzindo. Mas para ele ou para ela, ele é muito importante. Então, nunca é só uma foto. É uma história. Então, quando a gente tem essa clareza do que nós estamos pegando uma câmera e a gente fotografa pessoas e pensar quem é essa pessoa hoje, sabe quando é que me caiu a ficha desse negócio? Agora, com a morte do Papa. Tu viu as fotos do Papa Francisco, criança? Mas apareceu agora nas notícias. Dele jovem, ele um padre jovem. E aí tu começa a olhar assim, caraca, meu, tu já pensou que eu posso estar fotografando um casamento com um padre que um dia vai ser Papa? A chance é muito pequena, né? É muito rara. Mas alguém fotografou. Alguém fotografou o Papa Francisco, padre. Um fotógrafo fotografou o Papa Francisco criança. Será que esse fotógrafo lá tinha consciência que ali estaria um futuro Papa? Que é uma das pessoas mais importantes. Aí tu vê, a galera não para pra pensar nisso, né? Claro que não. Então, assim, cada pessoa que para na minha frente, eu não sei a história que ela carrega, a história que ela vai construir. E ela não precisa ser um Papa. Ela pode ser simplesmente um pai de família. É uma história, entende? A história do Papa Francisco, ela veio à tona. A história de uma pessoa de chão de fábrica, ela vem à tona na família só. No jantar, no almoço e domingo, né? Então, assim, quando a gente olha para uma... Eu quero ver se tem criança nesse casamento. Tem. Aí, ó, já vai fazendo uma leitura de portfólio aí já... Vamos poupar isso. As crianças entraram depois, pelo jeito. Aham. Vamos ver se eu... Para ver se eu não passei do ponto. De entrar, que tu disse entrar com aliança e tudo mais? Uma criança, até uma criança. Teve só mais pra frente, acho, lá pra festa, lá nos tendel lá da festa que vai aparecer mais gente. Que foto massa. Vamos lá, por que essa foto é legal? Cara, porque pra mim mostra todo o contexto, todo o tendel que rolou no dia do evento, sabe? Cara, assim, ó, eu sou apaixonado por foto aérea também, eu acho que... Por que tu é apaixonado por foto aérea? Eu acho que a perspectiva, né, muda a perspectiva de tudo que tu tá acostumado a ver. A raridade. A gente está acostumado a enxergar da altura dos olhos, né, as pessoas... Eu estou te enxergando de frente. E quando a gente vê uma cena dessa vista de cima para baixo, isso é muito raro. Então não é a beleza do lugar, é a raridade dessa cena. A gente não é acostumado a enxergar dessa forma, entende? E isso faz o quê? É bonito, mas é mais pela raridade. Se tu fosse um pássaro, tu ia olhar... Olha aí, você tá vendo, né? Vai pegando os gatilhos que tá vendo tudo aí e vai...
Então, quando você fotografa de pontos de vista em que as pessoas não estão acostumadas a ver, você vai surpreender e você vai se destacar. Então, às vezes, a fotografia não é só não fotografar da altura dos olhos das pessoas, mas fotografar momentos que as pessoas não estão acostumadas a ver, a fotografar sob o ponto de vista que as pessoas não estão acostumadas a ver, e isso faz as pessoas se sentirem impressionadas. É uma foto que provoca. Tu olha assim, caraca, pô, tava olhando aqui, ó. Tu pediu, aproveitar e fazer uma valoração de portfólio. Não. Por quê? Tá tudo comum. Sim. Aí já, uou! Mas tecnicamente essa foto, ela tem uma sujeirinha aqui, não sei o quê, foda-se. Ela chamou atenção porque ela é diferente pra caramba, entende? É uma foto, sei lá, de drone, né? Deve ser, mas... Sim, de drone. Mas Mas é uma perspectiva que a gente não tá acostumado a ver, né? como tu gostaria de estar lá fisicamente vendo essa cena e apertar o botão da câmera, né? Sim, com certeza. Mesmo com medo de altura, né? Mas como a gente gostaria de estar pendurado lá e vendo isso aqui, ter esse poder, né? Então, assim, quando a gente está buscando um ponto de vista inusitado, a gente está chamando a atenção. Os momentos inusitados também chamam a atenção. E isso faz nosso trabalho ser percebido. E isso não é básico bem feito. Isso aqui é outro nível, né? Ou seja, isso aqui... Desculpa. Né? Não, mas é isso aí. Exemplo, né, no teu álbum. Isso é básico bem feito, né? Quantos fotógrafos aqui em Caxias ou no Brasil conseguem fazer essa foto? Todo mundo que... Vamos botar 80%, né? Pelo menos 50%, né? Talvez não faça tão bem feito com espelhamento e tal. Quantos fotógrafos conseguem fazer essa? Quantos fotógrafos conseguem fazer essa? Agora, quantos conseguem fazer essa? Talvez muitos conseguem, porque talvez muitos tenham um drone, mas será que todos eles têm a capacidade de ter esse momento, essas pessoas e de enxergar? A maioria das fotos de drone, elas são mais altas. Mostra mostra a igreja, Sim. Mostra o telhado do salão, mas não mostra assim essas pessoas, né? Então é mais difícil. Então assim, isso já não é básico bem feito, isso já é outro nível, entende? Então, mas isso aqui é obrigatório. Sim. Isso aqui não te tira o direito de não fazer isso aqui, né? Isso é muito legal, Ney, muito legal. Isso aqui não te tira o direito de fazer isso aqui tu é obrigado a fazer, e isso aqui tu não é obrigado a fazer, mas o que vai diferenciar não é o que é obrigado, é o que... É aquele passo a mais, né? É o passo a mais, é o que surpreende. Porque, de novo, os noivos não te pediram essa foto, né? Não. Mas, com certeza, eles adoraram. Entende? E aí, voltando às pessoas, caraca, esse casamento não tinha criança. Mas imagina uma criança, né? E aqui, imagina que isso aqui é uma criança. E a gente vai pensar, e essa criança aqui daqui 10 anos? E daqui 20 anos? O que ela vai ser? Como ela vai se ver? Então, o que eu quero dizer é que eu nunca posso me dar o direito de olhar para uma cena e apertar o botão e dizer assim, tá, agora me paga e tá tudo certo. Eu vou lá apertar o botão, ele vai me pagar, mas eu vou entregar algo que muito bem feito, que essa pessoa vai lá na frente olhar e daqui a um pouco, se essa pessoa se tornar uma pessoa importante, talvez seja a minha foto que a televisão vai buscar, vai mostrar como a história dele, como algo importante. Porque essa minha foto talvez vai contar algo sobre o comportamento dessa pessoa. E muitas vezes, né, não é sobre o noivo, sobre a noiva que tá lá, né? Não. Eu acho que tu fala sobre o modo geral, todo mundo que tá dentro de um evento assim, todo mundo que tá nesse momento, porque às vezes o fotógrafo também vai lá e se apega, não, cara, eu não vou tirar uma câmera do noivo e da noiva por de hipótese alguma, eles é o centro da atenção, mas... Eu tive uma experiência, né, e não é uma experiência agradável, acho que essas coisas nunca são agradáveis, mas tipo assim, o irmão do noivo, cara, faleceu 3 dias depois do casamento, sabe? E eu lembro direitinho da ligação que eu recebi da mãe do noivo, dizendo, Thiago, não importa se ele tá de costa, mas eu quero todas as fotos que ele apareça. Exato. Tu entende? Cara, o fotógrafo entende isso, que eu tinha o arquivo mais recente, a captura mais recente do filho dela que tinha falecido. Ele faleceu num acidente de carro e ela disse, cara, não importa, ele pode estar de costa, mas tu tem a memória mais recente dele, eu quero todas. Eu quero tudo. Pode estar desfocada. E no momento feliz ainda. E no momento feliz, no momento de alegria que ele está compartilhando com o irmão que está casando, sabe? Isso me marcou muito. Isso mostra, cara, a importância do profissional da nossa área lá dentro. O cara do vídeo, o cara da foto que tá registrando, porque a gente tem o poder de congelar aquele momento ali, a gente não sabe meia hora depois o que pode acontecer. Então... Exato. E aí, por isso que tu tem que... Não é só uma foto, né? Porque tu não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Tu não sabe... E aí, tá, tu foi pra uma história
triste, problemática, e que nesse momento sempre se valoriza muito a fotografia, né? A primeira coisa que as pessoas pedem quando uma pessoa morre é ter uma foto pro túmulo. É isso aí. Precisamos de uma foto, né? Então, assim, esse é o momento trágico do negócio, né? Mas não é só no trágico. Na conquista que a gente disse, cara, quem que fez a foto do Papa? Quem que foi o cara que apertou o botão pra fazer? Será que ele tinha noção mesmo disso? Exato. E a gente normalmente para na frente de uma pessoa e menospreza ela e... que bosta com essa foto aqui, né? Faz de qualquer jeito. É isso aí. Ney Bernardes, cara, a gente está encaminhando para nossos finalmente. Eu não posso deixar de agradecer as empresas que me apoiam e que acreditam muito nesse projeto. A Via Color, onde eu faço meus livros, essas joias, como o Ney falou, cara, que carrega uma história tão importante da vida das pessoas e que o fotógrafo tem sim, cara, se apegar nisso, que o físico, cara, o impresso é muito importante dentro do teu trabalho, dentro do teu fluxo, dentro do teu caixa. Então, assim, sou muito grato a eles que sempre acreditaram nesse meu sonho, desse projeto, assim como a Banlec, que é a maior plataforma de venda de fotos para fotógrafos, que vem fazendo muitos fotógrafos crescerem no seu negócio por esse caminho. Jonathan, um abração. E é muito legal ver esse apoio, Ney, que eles dão para essa troca. Exato. Sabe? É uma coisa que tu veio, cara, de longe pra cá pra poder entregar um conteúdo valioso que, sem dúvida, vai mudar muito a vida de fotógrafos. Eu quero, Ney, antes de finalizar, que tu fale sobre as tuas redes sociais, fale um pouco sobre esse teu lado educacional também, dos seus projetos na internet. Cara, quem tu disse, tu é um cara que admira muito toda essa tecnologia e é um cara que vem se inovando a cada dia que passa. Então, conta um pouquinho pra galera onde que eles te encontram. Sim. E como podem levar o Ney pra sua cidade, porque isso é uma coisa muito legal também, cara. Eu te vejo viajando o Brasil inteiro, educando fotógrafos, criando profissionais na nossa área. Então, aonde que a galera te encontra pra te chamar? Sim. Leve o projeto, vamos abrir um projeto aqui, leve o Ney para sua casa, né? Para que o Ney possa ir na sua cidade, cara, trazer um pouquinho desse conhecimento, que esse cara é gigante. Olha que legal. Sabe que a gente conversou aqui, tu me disse, fica à vontade, quando for falar pro fotógrafo, fala pra câmera, né? Ali pra câmera. E eu acabo entrando na conversa, esqueço um pouco disso. E isso é muito característico do meu trabalho, tá, Thiago? As pessoas sempre falam assim, quando eu faço uma palestra, cara, tu tem que vender teu curso. Cara, eu tenho que entregar conteúdo lá, né? E aí eu tenho que fazer as pessoas gostarem do que eu tô falando, se lá for verdadeiro. Que eles vão vir atrás de mim, vão me procurar, e aí ela vira o lead aquecido, né? Isso aí. Mas enfim, então, para vocês me acharem, digita no Google Ney Bernardes, vão me achar. Vai no Instagram, Ney Bernardes, é @Ney Bernardes, o meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, Ney Bernardes. Então, me procura Ney Bernardes nas redes aí que vocês vão me achar. Eu tenho alguns treinamentos, então eu vou me alongar um pouquinho. É isso aí, vai lá. Alongar o mais rápido. É isso aí, é o teu momento, Ney. 3 treinamentos que eu trabalho com fotógrafos, tá? O primeiro deles que eu vou falar é o online, que é o Fotografia Fora da Caixa. Você vai digitar www.fotografiaforadacaixa.com.br, você vai cair nas informações sobre um treinamento online que eu tenho. É um curso diferente do curso presencial, eu abordo as mesmas... Porque a fotografia a gente acredita nas mesmas coisas, né? Eu vou abrir um curso novo, mas eu tenho minhas crenças, né? É isso aí. Então eu trabalho as minhas crenças, as minhas partes técnicas, mas eu quero apresentar de forma diferente. Então ele é um conteúdo que vai atender um fotógrafo desde um iniciante, tem lá desde um módulo introdutório até um módulo muito avançado de fotografia, onde eu entrego tudo. Ele é mais completo que o presencial, porque no online a gente tem o tempo livre, né? Sim, e pode rever e rever e rever. É isso aí. E aí eu tenho muitas aulas com GoPro, que eu filmo casamento filmado com GoPro, que eu mostro os resultados, mas tudo. Não uma foto aqui, uma foto ali mostrar. Mostra o processo, né, Ney? Não, eu caminhando, câmera balançando, eu estou explicando o que eu estou fazendo. Então, assim, é como se estivesse fotografando um casamento comigo, mas isso tem ensaio, tem parto, tem formatura, tem... Tudo que eu fotografo está ali. Tá, esse é um treinamento. Então você pode me chamar lá e eu vou falar sobre isso. Não está aberto às vendas agora no momento, mas tá interessado, me chama que eu dou um norte para quando abre para vendas. Tem o meu curso presencial, que é um curso que já existe há 12 anos, que é a Fotografia Fora da Zona de Conforto. É um workshop que em Rolante, lá no meu estúdio, ele é de 3 dias. Fora de Rolante ele é de 2 dias, por causa do custo, né? Uhum. Fora do estado, né? Porque eu só faço no estado em Rolante, tá? Uhum.
E esse workshop, ele sai para fora do estado, e aí é muito louco, tá? Tu fala, o Ney viaja muito com o workshop, mas sabe que eu sou meio enjoado para viajar. Eu gosto de viajar com o meu workshop onde eu quero conhecer. Então, às vezes, as pessoas dizem, Ney, dá para trazer o workshop para São Paulo? Cara, não é São Paulo que eu tô a fim de ir agora. Eu e a Beth estamos pensando em ir para São Luís do Maranhão, entende? De carro. É isso aí, uma aventura. Janeiro a gente está com planos de fazer a costa do Nordeste, mas eu quero ir para os Lençóis Maranhenses. Então, assim, eu planejo muito os meus ensaios de acordo com as minhas ideias de viagem, de carro. Aí eu, a Beth, as crianças, meus moleques que estão crescendo, e a gente às vezes fica 50 dias viajando. E aí curso e aproveitando. Então, assim, se tu tem vontade de levar meu curso para tua cidade, pode me chamar que eu vou analisar dentro do mapa, dentro dos meus roteiros de viagem, e vou encaixar. E claro que eu vou também exclusivamente para algum lugar, só que aí não adianta eu ter um interessado. Eu preciso ter uma turma lá, já, 10 pessoas interessadas, eu vou lá. Fotografia e fora zona de conforto. E eu tenho uma imersão fotográfica que é eu e o Robson Kunz juntos, que é o Perseguindo Fotografias Verdadeiras. Esse, a gente vai ter no dia de hoje, a próxima turma que a gente vai ter em agosto desse ano. Esse episódio entra daqui a uma semana, ele entra no ar, então vai ter um tempo pela frente para que você possa chamar o Ney e ter informações. Eu vou falar agora, deixa eu olhar aqui na minha agenda. Gente, todos esses links aí vai estar na descrição, tá? Então tu pode acessar direto lá embaixo para ter acesso às informações com o Ney ali, vai estar tudo direitinho lá na descrição. A Zona de Conforto, o Perseguindo, a próxima turma dia 24 a 28 de agosto de 2025. Então, como esse aqui vai ficar no ar por muito tempo, você isso aí olhando daqui 2 anos. É, isso aí. Você já vai ter que se atualizar das agendas. Mas, enfim, a próxima turma 24 a 28 de agosto de 2025. A Zona de Conforto, o meu workshop de 3 dias lá em Rolante, tem uma turma dos dias 19, 20 e 21 de maio. Lá na minha casa, no meu estúdio, 19, 20 e 21. Então, segunda, terça e quarta, tá? Essa turma aí. O Perseguindo é uma imersão que eu e o Robson juntos são 5 dias, é um negócio... É mais imersivo, né? Total. Ele é totalmente prático. É um workshop que não tem conteúdo teórico, tem muito pouco teoria. O fotógrafo vai para a rua fotografar, a gente vira as noites avaliando o trabalho, ele volta para evoluir e assim vai, e assim é. Esse é um projeto que já tem há 11 anos também, estou perseguindo. Cara, passa rápido pra caramba, né? Eu lembro das primeiras turmas, passa muito rápido. O Perseguindo também já está um número razoável. A gente tem mais ou menos 300, 350 alunos que passaram. É bastante, né? Para uma imersão, isso é bastante. Tá? Então, isso é os meus treinamentos, né? E se você que está assistindo pensa em casar, fazer um ensaio, me chama também. Isso é muito legal, porque tipo assim, ó, eu sempre acreditei, Ney, no cara, pode ser errado, me julguem, joguem as pedras, os haters estão aí pra isso, mas tipo assim, cara, você quer falar de um assunto, você é especialista nesse assunto, cara, o cara que vive disso, o cara que não adianta, eu sempre falo que, cara, eu sou formado, fiz faculdade, e muitas vezes tu tem um professor lá na frente ensinando que o cara só tem a teoria. Exato. Ele viveu tendo só a teoria, e sabendo que a prática, cara, muito tu aprende na prática. Então, assim, ó, é um cara, eu já levantei a bolinha do Ney, acho o programa todo, mas, tipo, é um cara que ele fala daquilo que ele vive, daquilo que ele entrega pro cliente dele, a forma que ele já teve lá no campo de batalha entregando o material. É diferente de um cara que vai te entregar. Hoje a gente vive num momento, Ney, onde tem, como tu disse, muitos gurus para tudo que é segmento na internet. Tudo que tu quiser, tu pesquisa no YouTube, tu encontra. Então, tipo assim, alguém que é de valor e que é de verdade. Acho isso, Ney, é uma coisa muito importante, sabe? Então, assim, Ney está na ativa, fazendo muitos casamentos. Então é um cara que não só está ensinando o fotógrafo, mas está vivendo essa realidade todo dia. Vivendo a transformação, a entrada da inteligência artificial, todas aquelas angústias que você tem, cara, o cara já viveu, o cara já passou, ou o cara tem ainda pela frente, sabe? Então pelas novas. É isso aí, todo dia muda, né, Ney? Eu tenho uma coisa importante, Thiago, eu não sou um fotógrafo de casamento, tá? Eu sou um fotógrafo de pessoas, eu gosto de dizer, né? Porque eu fotografo casamento, debutante, formatura, faço ensaio de família, eu faço acompanhamento de bebê. Olha aí, ó. Tá? E, claro que no meu acompanhamento não é aquele cenário de estúdio,
faço acompanhamento lifestyle na casa do cliente, tudo. Mas tem vários clientes que são acompanhamentos, tá? E parto, né? Não é o meu carro-chefe, mas eu fotografo parto. O meu cliente parto é um cliente meio escolhido, tá? É uma pessoa que eu É o cara que muitas vezes já fez o casamento, desde engravidado, já fez o gestante ali. Tem todo um planejamento, não é assim aleatório, porque eu não quero estar lá com o meu telefone lá da cama, esperando tocar o telefone para tá nascendo, entende? Eu quero ter mais planejamento, mas adoro. Porra, Te admiro. Cortou, vi sangue, cai o pai para um lado, fotógrafo para o outro. Mas eu também tenho medo de sangue. Eu aprendi a lidar com isso. A lidar com isso, né? Então, assim... Cara, a gente tá se alongando, né? Mas eu vi um trabalho incrível ano passado. Eu fotografei o hospital da minha cidade. Eu fiz um documental do hospital, mas eu fui contratado para isso, né? Não é um trabalho autoral. O hospital me contratou para ir lá documentar o hospital e mostrar acolhimento. Esse era o tema. Mostrar que o hospital... Porque o hospital é um lugar difícil, né? Sim. Ninguém gosta de estar em hospital. E era essa imagem de mostrar que o hospital está lá para acolher as pessoas, para resolver o problema, que mudar... Porque o hospital da minha cidade é muito bom, tá? Pequenininho e muito bom. E aí eu fiz um documentário do hospital e eu fotografei tudo. E fotografei, inclusive, bloco cirúrgico. Os caras operando lá e eu fotografando. Então, assim, extremamente desafiador. Eu fotografei emergência. Nada encenado, né? A vida real. Um pouco teve barulho de sirene tocando, eu saí correndo para portão da emergência, era uma criança engasgada. E aí tu vê o desespero, né, dos médicos, enfermeiros, sabe? Então, assim, aí foi quando eu me recolhi para um canto, assim, caraca, não. Sabe? Mas eu tô falando isso sim porque eu adoro esse trabalho do fotografar as pessoas e para mim é muito inspirador quando eu consigo sair do convencional. Até é uma coisa muito louca, né? Meus clientes de casamento são muito diferentes, tá? Eu faço casamento muito diferentão. Pessoas muito... Sei lá, casamento muito alternativo. Desde um casamento, uma capelinha do interior com um barracão lá, que vão carnear o boi, a um casamento em Gramado num hotel 5 estrelas, a um casamento numa hípica, a um casamento no campo, sabe? Um casamento lá em Minas, na filha do produtor de café. Umas coisas assim muito aleatórias, sabe? E eu adoro essa coisa muito diferentona, tá? Assim, e o diferente não é só diferente, né? Porque eu adoro o casamento católico clássico, sim, né? Só que eu não quero só fazer ele. Mas eu adoro o casamento evangélico, o casamento adventista, eu adoro o casamento ao ar livre, eu adoro o casamento... Mas não pode ser só ele. É isso aí. É o todo. Sem inquietude. Mas isso é que faz o diferencial no teu trabalho, Ney, com certeza. É todas as experiências, essa bagagem que tu traz de todos esses anos. E assim, queria te agradecer mais uma vez. Te agradecer pela nossa amizade, além de tudo, pelos ensinamentos. E eu lembro, ano passado, na minha palestra, cara, que tu tava lá sentadinho. Foi com muito orgulho que eu vi o meu professor lá me assistindo. E, cara... É um prazer e uma honra, tá? Ter tu, ter a Beth, ter vocês próximo a mim aí. E sem dúvida tu entregou muito, tu revelou muita coisa que vai fazer com que o fotógrafo que tá entrando nesse universo, ou até mesmo o cara que já tá apaixonado pela fotografia, que ele pense de uma forma diferente sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, sobre essa paixão que é a fotografia. Obrigado mais uma vez, Ney. Que isso. É de coração. E se ficou dúvida, gente, vocês querem saber mais, me manda mensagem. Eu respondo todo mundo. Às vezes demora. Às vezes demora, mas eu respondo todo mundo. É isso aí, entre em contato. Os arrobas vão ficar todos na descrição e, cara, acessa lá, vai ter o conteúdo do Ney, que sem dúvida vai mudar a tua fotografia, vai mudar a tua forma de pensar. Você vai pensar fora da caixa, né, Ney? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Obrigado, tá? De coração. Deixa eu para não derrubar de copo, que eu sou mais uma vez. Obrigadão, Ney. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. Até mais.